O edifício Joelma é um dos marcos mais trágicos e assustadores da cidade de São Paulo. Com seus 25 andares e uma arquitetura imponente, ele já foi símbolo de prosperidade e modernidade. Porém, em 1974, uma das maiores tragédias da história do Brasil, aconteceu um incêndio no interior. Um incêndio de proporções gigantescas se alastrou pelo edifício, matando 191 pessoas e deixando centenas de feridos. Desde então, o edifício Joelma se tornou um local envolto em mistérios e lendas urbanas, com relatos de assombrações e aparições inexplicáveis. Neste vídeo, vamos explorar os segredos e mistérios que cercam essa construção macabra e descobrir o que realmente aconteceu naquela fatídica tarde de 1º de fevereiro de 1974. E aí galerinha curiosa, meu nome é Victor e sejam bem-vindos ao Mundo Interrogativo. E hoje, como vocês viram, eu irei falar sobre a terrível história do edifício Joelma. Mas antes, aproveita e deixa o like e se inscreve no canal, que vai me ajudar muito. Bora lá! O edifício Joelma foi projetado por um grupo de arquitetos liderados por uma das maiores referências em arquitetura moderna do Brasil, o renomado arquiteto Salvador Cândido. O projeto seguiu os moldes da arquitetura modernista, com destaque para a utilização de concreto armado e vidro, que garante ao prédio uma aparência futurista. Além disso, o projeto contava com instalações modernas para a época, como elevadores automáticos, sistemas de ar-condicionado e uma ampla escadaria em concreto armado, que se destacava na entrada do edifício. No entanto, o edifício também apresentava algumas falhas em termos de segurança, com a falta de saídas de emergência, o que se demonstrou um fator crucial no trágico incêndio que ocorreu em 1974. O incêndio que destruiu o edifício Joelma começou em 1º de fevereiro de 1974, um dia que ficará para sempre marcado na história de São Paulo. Naquele dia, por volta das 8 horas da manhã, funcionários do prédio notaram uma pequena chama que havia começado a se formar no 1º e 2º andar. O que eles não sabiam era que essa pequena chama iria se transformar em um dos piores desastres da história da cidade. O fogo se alastrou rapidamente pelo 12º andar, onde havia uma empresa de contabilidade. Aparentemente, a causa do incêndio foi um curto-circuito em um dos aparelhos de ar-condicionado. No entanto, o edifício não tinha um sistema de sprinklers ou detecção de incêndio automático, o que tornou a situação ainda mais grave. Logo, o fogo se espalhou pelos andares, e o cheiro de fumaça já podia ser sentido em outras partes da cidade. Os funcionários do prédio tentaram apagar o fogo com extintores de incêndio, mas logo ficou claro que a situação estava fora de controle. As pessoas começaram a entrar em pânico, tentando desesperadamente escapar do prédio em chamas. Enquanto isso, os bombeiros começaram a chegar ao local, mas tiveram que lutar contra vários obstáculos para conseguir chegar ao fogo. O prédio não tinha saídas de emergência, o que dificultou o trabalho dos bombeiros e a fuga das pessoas que ainda estavam dentro do edifício. As chamas atingiram o 14º andar e começaram a se espalhar pelo resto do prédio, alcançando até mesmo a fachada externa do edifício. As pessoas que ainda estavam presas dentro do edifício começaram a se desesperar e a tentar sair pela janela, mas muitas acabaram se jogando do prédio, já que não havia outra opção. Várias pessoas haviam meio que pulado do prédio, meio que se suicidaram. Com o início do incêndio no edifício Joelma, a situação ficou rapidamente fora de controle e a ajuda dos bombeiros e policiais foi chamada para lidar com a emergência. Em questão de minutos, viaturas da polícia militar e do corpo de bombeiro começaram a chegar ao local, enfrentando uma multidão de curiosos que se aglomeravam nas proximidades do edifício. Várias pessoas curiando para ver o que estava acontecendo nesse incêndio que alastrou completamente o prédio. Os policiais foram os primeiros a chegar e começaram a tentar controlar a multidão para permitir a entrada dos bombeiros e outros socorristas. Muitos curiosos estavam tentando chegar perto do edifício para ver o incêndio de perto, o que dificultou bastante a tarefa dos policiais. Enquanto isso, os bombeiros tentavam se aproximar do edifício com suas escadas e mangueiras de incêndio, mas estavam enfrentando uma situação extremamente desafiadora. As chamas estavam espalhando rapidamente pelo edifício e criando uma grande quantidade de fumaça, que dificultava
bastante a visibilidade e a respiração do socorrido. Ainda assim, os bombeiros continuaram bravamente sua tarefa de tentar controlar o incêndio e salvar as pessoas presas no edifício. Alguns se arriscaram a subir até o topo do edifício, usando escadas, enquanto outros entraram no prédio para resgatar as pessoas que estavam presas lá dentro. Os bombeiros enfrentaram dificuldades para subir até os andares superiores do edifício, devido à falta de escadas adequadas e à presença de escombros e destroços, bloqueando as escadas existentes. A situação era caótica, com pessoas correndo em todas as partes e todas as direções, em busca de uma saída e gritos desesperados ecoando pelos corredores. Enquanto isso, as equipes de resgate trabalhavam incansavelmente. Muitas pessoas estavam presas em seus escritórios, sem saber o que fazer ou para onde ir. Algumas conseguiram escapar por meio de janelas, mas outras ficaram presas dentro do edifício em chama. Eram presas lá dentro, morrendo, queimadas. O fogo continuou a se espalhar rapidamente, consumindo tudo que encontrava em seu caminho. Muitos dos que tentaram escapar pelo elevador acabaram morrendo, pois as portas se abriram em andares em chama. Em meio ao caos e à destruição, a situação era cada vez mais desesperadora. Enquanto isso, os policiais estavam do lado de fora tentando manter a multidão afastada do edifício em chama. A situação era caótica. Muitas pessoas estavam em pânico, tentando encontrar uma forma de ajudar ou de escapar. Os bombeiros conseguiram retirar a maioria das pessoas do edifício. No entanto, muitas pessoas ainda estavam presas dentro do prédio, sem ter como sair. Enquanto os bombeiros lutavam para controlar o fogo, equipes de resgate começaram a chegar para ajudar no salvamento das vidas. Várias ambulâncias e veículos de resgate foram mobilizados para o local, incluindo helicópteros que ajudaram a transportar as vítimas para hospitais próximos. A cena do edifício Joelma era caótica, com muitas pessoas correndo em busca de ajuda e outras tentando desesperadamente escapar da chama. Várias pessoas pularam das janelas para tentar escapar do incêndio. Muitas delas não sobreviveram à queda. Os bombeiros enfrentaram enormes desafios para resgatar os sobreviventes, incluindo a falta de equipamentos de segurança adequados e a dificuldade de se locomover dentro do prédio em chama. Além disso, muitas pessoas estavam feridas e desorientadas e não conseguiram encontrar o caminho para sair do prédio. Apesar dos esforços heróicos dos bombeiros e equipes de resgate, muitas vidas foram perdidas no incêndio do edifício Joelma. Ao todo, foram 187 pessoas que morreram na tragédia e centenas ficaram ao perigo. Muita pessoa morreu nesse incêndio. Após a tragédia do edifício Joelma, uma investigação foi iniciada para descobrir as causas do incêndio e as possíveis responsabilidades pelo ocorrido. Durante a investigação, foram encontrados diversos problemas estruturais no prédio, como a falta de saídas de emergência e de equipamentos de segurança contra o incêndio. Também foram descobertos indícios de negligências por parte da administração do edifício, que não haviam realizado as manutenções necessárias nos sistemas de combate a incêndio e não havia treinado adequadamente os funcionários para lidar com situações de emergência. Além disso, foi descoberto que o incêndio teria sido causado por um curto-circuito em um dos aparelhos de ar-condicionado do edifício. Esse curto-circuito teria se espalhado rapidamente pelos andares do prédio, alimentado pelo excesso de materiais inflamáveis presentes no local, como capetes e divisórias de madeira. As investigações também apontaram falhas no trabalho dos bombeiros que atenderam ao ocorrência. Dentre elas, a falta de um plano de combate a incêndio pré-estabelecido e a demora na chegada dos equipamentos adequados para combate ao incêndio. Apesar das diversas falhas apontadas, as investigações não culparam uma única pessoa ou entidade pelo ocorrido. As responsabilidades foram divididas entre os administradores do edifício e os bombeiros que atenderam ao ocorrência. Agora, vamos à pergunta que não quer calar. O edifício Joelma é assombrado? O edifício Joelma, além de sua tragédia histórica, marcada pelo incêndio devastador, também é conhecido por suspeitas de ser assombrado. Após o ocorrido, relatos de atividades paranormais e experiências inexplicáveis no prédio ganharam notoriedade, aumentando a crença de que o local é habitado por espíritos inquietos. Diversas pessoas afirmaram ter presenciado fenômenos estranhos, como vozes sussurrantes, sombras que se moviam pelos corredores, portas que se abrem e fecham sozinhas, além de sensações de frio intenso em determinadas áreas do edifício. Esses relatos contribuíram para a fama do edifício Joelma, um local assombrado, e despertaram o interesse de entusiastas de atividades paranormais e investigadores do sobrenatural. No entanto, é importante ressaltar que a existência de fenômenos paranormais não pode ser comprovada cientificamente, e muitos dos relatos podem ser resultado de superstições, sugestões ou histórias exageradas ao longo dos anos.
O fato é que a fama de prédio assombrado do edifício Joelma persiste até os dias atuais, despertando fascínio e curiosidade em muitos. Independente de ser assombrado ou não, o edifício Joelma permanece como um símbolo trágico histórico, cuja memória é lembrada tanto pelas vítimas do incêndio quanto pelos relatos de atividades paranormais que intrigam aqueles que se aventuraram a explorar seus corredores escuros. O incêndio de Joelma foi uma tragédia que deixou uma marca na história do Brasil e levaram a mudanças significativas na legislação de segurança contra incêndio e evitar a repetição de eventos tão devastadores. Embora as cicatrizes dessa tragédia nunca desapareçam completamente, é importante lembrar que o incêndio do edifício de Joelma também inspirou mudanças positivas, resultando em um ambiente mais seguro para todos. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Então até o próximo vídeo e falou! Fui!